E aí pessoal, tudo bem? No vídeo do canal de hoje nós vamos falar sobre Illuminati. Será que realmente essa ordem existe? Será que vive entre nós e nós não sabemos? Então, sente-se, relaxe e vamos revelar o oculto. Os Illuminati são geralmente descritos pelos próprios teóricos da conspiração maçônica em termos que os fazem parecer magos negros ou satanistas. Praticamente não há um desvio ou reviravolta negativos na história do mundo nos últimos 200 anos que não seja atribuído a eles, os senhores do mundo, os Illuminati. É hoje geralmente aceito que os Illuminati foram instituídos em 1776 por Adam Weishaupt, professor de Direito, cônigo na Universidade de Ingolstadt, na Bavária, Alemanha. De fato, não há dúvida ou confusão a esse respeito, porque Weishaupt designou especificamente sua nova organização de Ordem dos Illuminatis. Contudo, antes de olharmos de perto para Weishaupt, suas aspirações, objetivos e ações, precisamos reconhecer que a própria palavra Illuminati não foi invenção dele, pois já existia há muitos séculos. Agora, eu fiz uma pesquisa sobre os Illuminati e achei muitas coisas interessantes, mas nas minhas pesquisas mais profundas eu descobri sobre os amauricianos, que estavam provavelmente relacionados aos Illuminatis. Vamos entender um pouco sobre os amauricianos. Illuminati significa simplesmente iluminados, tendo um significado muito parecido com o termo gnóstico. Alguém que possui gnose, sabedoria ou conhecimento iluminados. Embora possam ter existido grupos de origem realmente antiga que usaram o nome, seu primeiro aparecimento foi reconhecido de cerca de 1200 d.C., com os seguidores de um teólogo francês chamado Amaury de Bennett. Nascido em Bennett, perto de Chartres, na França, Amaury lecionava na Universidade de Paris e provavelmente, devido às suas crenças tão incomuns, logo atraiu um grupo significativo de seguidores. Depois de sua morte, eles se tornaram conhecidos como os Amauricianos, mas frequentemente se referiam a si próprios como os Illuminati. No centro de ensinamento de Amaury se achava a crença que Deus é tudo e que a pessoa que persistisse no amor de Deus é incapaz de cometer qualquer pecado. Ou seja, aí você já percebe a abolição dos pecados na ideologia iluminista, Illuminati, ideologia Illuminati, vamos dizer assim. Era uma visão perigosa no que dizia respeito às autoridades da igreja, que queriam manter total controle sobre o que era e o que não era pecado. Tais ideias levariam ao pensamento independente e tinham de ser podadas no nascedouro. Em 1204, na Universidade de Paris, condenou o ensinamento de Amaury como heréticos e Roma apoiou o veredito. Amaury foi forçado a se retratar e teve sorte de se escapar com vida. Depois da morte de Amaury, em cerca de 1205 e 1207, os seguidores levaram mais longe suas crenças heréticas. Declararam que Deus tinha se revelado e o faria de novo. Era uma manifestação tripla. Tinha havido, afirmavam os amauricianos, a era do Pai e a era do Filho. O que estava por vir seria a era do Espírito Santo, que começava com Deus se manifestando como o próprio Amaury. Alguns dos amauricianos tomavam as palavras do mestre em sentido de demasiado literal, e dentro da interpretação que davam a elas, podiam ser absolutamente qualquer coisa que desejassem, livres da possibilidade de castigo divino. Ou seja, a abolição do pecado permanece na ideologia dos Illuminati. Em 1209, alguns deles foram queimados na fogueira, juntamente com o cadáver exumado de Amaury. Amaury foi formalmente condenado pelo Concílio de Latrão em 1215. As comunidades amauricianas continuaram existindo, a princípio abertamente e depois em segredo, cruzando muitas fronteiras, mas presentes especialmente em Champagne, na França, entrando bem pelo século XIV.
Depois de perdermos de vista, no século XIV, os amauricianos e os cultos relacionados ao termo Illuminati desaparecer do uso comum e só torna a emergir no século XVIII. O quanto Adam Weishaupt tinha em comum com os irmãos do Espírito Livre, os amauricianos e os outros grupos inspirados por ele. O tema aberto à discussão, mas há pouca dúvida de que estava ciente do legado deles. Adam Weishaupt nasceu em 6 de fevereiro de 1748, de uma família judia que se converterá ao cristianismo, sendo educado nas escolas jesuítas durante toda a infância. Como se mostrava muito promissor, particularmente como linguista, as autoridades da igreja local o designaram como sacerdócio e, em particular, ao trabalho missionário. Adam não concordou e usou sua educação de modo bem diferente. Graças a bons contatos de família, além de seu próprio talento, conseguiu um lugar de professor de direito cônico na Universidade de Ingolstadt, Alemanha. Ou seja, essa Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, foi onde Maury também lecionava. Ou seja, ele provavelmente descobriu as ideologias iluministas dos Illuminati lá onde Maury lecionava, na Universidade de Ingolstadt, Alemanha. Isso enfureceu os líderes locais da igreja, porque era a primeira vez que um posto como aquele fora oferecido a uma pessoa leiga. Weishaupt tinha um forte interesse pela história, mas também estudava filosofia, possuía mente fértil e mostrava um fascínio particular pelo Antigo Egito. Antigo Egito, isso te lembra alguma coisa? Deve ser por isso que os próprios Illuminatis têm o símbolo da pirâmide e o olho, talvez simbolizando o olho de Horus. A pirâmide, como eu disse, todo o seu símbolo tem seu significado. A pirâmide é um símbolo para ascender os homens aos deuses. Nos traz uma relação mística, a pirâmide e o olho. Mas continuando. Em 1771, quando tinha apenas 23 anos, Weishaupt decidiu criar o que pretendeu francamente que fosse uma sociedade secreta. Seus objetivos seriam transformar a raça humana e abolir todos os poderes espirituais e temporais, a organizar o que logo passou a chamar de Illuminati. Weishaupt trouxe contribuições de muitas fontes diferentes e demorou 5 anos para elaborar de forma completa a estratégia que pretendia aplicar. Haveria 3 classes distintas dos membros entre os Illuminatis. As mais baixas seriam compostas de noviços, minervais, e os Illuminatis menores em seguida viam como denominações de cavaleiros escoceses, ou seja, uma forte ideologia. Cavaleiros escoceses, você encontra essa ideologia escocesa na maçonaria. Você vai encontrar os cavaleiros escoceses muito na maçonaria, a ligação do rito escocês com a maçonaria. E um dos mais altos cargos conhecidos como sacerdote regente e mago-rei. Tudo isso em especial, os cavaleiros escoceses demonstravam que Weishaupt estava recorrendo fortemente a elementos da maçonaria, ou seja, Weishaupt também tinha uma ideologia maçônica. E quem eram realmente seus superiores. Nem os novos recrutas recebiam qualquer informação específica sobre quando os Illuminatis tinham começado ou quem estava por trás deles. Havia 5 intenções conhecidas dos Illuminatis, que assim se colocavam: a abolição das monarquias e de todos os governos instituídos, a abolição de toda a propriedade privada e heranças, o fim do patriotismo e do nacionalismo, a abolição da vida familiar e do casamento, juntamente com o compromisso de assegurar que as crianças fossem educadas de um modo comunal, o fim de toda a religião organizada, ou seja, a ideologia de globalizar. E como nós sabemos, o fim do patriotismo e do nacionalismo vem acontecendo. Você sabe, nós sabemos, que as nações de hoje acabaram a cultura. É totalmente uma coisa misturada com a nossa nacionalidade. Acabaram com tudo isso. Eles acabam. Eles vão fazer uma só religião.
Está existindo concílios já de religiões, vários líderes religiosos das maiores igrejas indo a esse concílio, o que nos traz uma ideia que a religião está sendo globalizada. O nacionalismo está acabando, as pessoas não têm mais nacionalidade, é total uma mistura de raças. A abolição das monarquias, o governo instituído, ou seja, abolir tipos de governos monárquicos, abolir tipos de governo, abolição da vida familiar. Você sabe que a nossa vida familiar hoje é interferida através das mensagens subliminares. Eu não estou querendo pagar aqui de conspirador, o objetivo do canal até mesmo é sobre ocultismo, mas os Illuminati estão com ligação com o ocultismo. Eles existem e estão botando esses planos em práticas. Illuminati já deixou de ser conspiração há muito tempo. Se você não acredita, ótimo, você tem direito de acreditar no que você quiser. Mas a verdade é, se os Illuminatis não existem, eles só mudam de nome, porque existe realmente uma ordem que controla e manipula o mundo. Daí você me pergunta, o cultus Illuminati surgiu em 1771, na Alemanha, na Bavária? Não faz sentido, os Illuminati são muito mais antigos. Entendam, os Illuminatis, a maçonaria, assim como outras ordens, vieram sendo pegadas de outras culturas e de outras ordens, sendo inseridas na ideologia dessas ordens. Entendam, a maçonaria, tanto os Illuminatis, não são tão antigos assim. O que acontece é que antes dessas ordens surgirem, já existia pessoas com ideais de criarem uma ordem, igual mais ou menos à ideologia dos Illuminatis da maçonaria. Mas o que acontece é que um cara viu isso, o fundador viu isso e decidiu se fixar nessas ideias dessas ordens e introduzir a ordem e colocar títulos, assim como você viu como surgiu os Illuminati no decorrer desse vídeo. Você viu que existia um cara chamado Amaury, que ele pregava várias coisas muito estranhas e se denominava Illuminati. O Adam Weishaupt seguiu essas ideias e criou uma ordem chamada Illuminati. Assim que acontecem as ordens, a maioria das vezes, elas têm a influência de várias culturas, têm influência de vários povos, e de repente o fundador fixa essa ideia em uma coisa só, uma ordem com princípios, com ideias e com objetivos. Continuando o vídeo, eu separei um trecho para finalizar o assunto. Assim, os Illuminatis num documento diziam: príncipes e nações desaparecerão da face da terra. Sim, chegará um tempo em que o homem não reconhecerá qualquer outra lei a não ser o grande livro da natureza. Essa revelação será o trabalho de sociedades secretas, e esse é um dos nossos grandiosos mistérios. E, infelizmente, para os Illuminatis, um ato de Deus, por assim dizer, alterou o curso dos acontecimentos. Em 1784, na Bavária, um membro dos Illuminatis foi atingido por um relâmpago, e quando a polícia examinou o corpo, encontrou cartas de Weishaupt costuradas em um forro de um casaco. Um pânico imediato se apoderou de alguns dos demais Illuminatis. O resultado foi que 4 deles, liderados por um membro do alto do escalão, chamado Walter Schneider, se entregaram às autoridades, divulgando o verdadeiro propósito da intenção da organização. Weishaupt teve de fugir para salvar a sua vida, encontrando finalmente um abrigo na cidade de Gotha, na Saxônia. Lá seus problemas aumentaram. Ele já tinha enfrentado dificuldades para se manter na linha com seus parceiros, que só olhavam para seus propósitos, frequentemente se desesperando
antes da liberdade de seus costumes e mau comportamento. A situação foi agravada por um escândalo envolvendo sua própria cunhada, que ele engravidará e para quem havia tentado conseguir um aborto ilegal. A existência da Ordem dos Illuminatis, como identidade histórica, não interfere em nossa opinião na evidência de fornecermos cerca da realidade e da influência dos nossos. Adam Weishaupt morreu em Gotha, em 1830. Adam também pretendia deixar a maçonaria como um subgoverno, para ajudá-los a globalizar e a unificar o mundo a uma nação, a uma religião e a uma ideologia. Fica a critério a seu ou não acreditar se os Illuminatis existem, mas existe uma nova ordem mundial, agindo em oculto. Bom pessoal, esse foi o vídeo do canal. Se você gostou, dá um like e se inscrevam aí. Eu queria deixar agradecimento a todos que se inscreveram e a todos que estão acompanhando o canal, porque o canal está ativo há um pouco mais de uma semana e tem muitos likes e comments em alguns vídeos que tenho feito. Muito obrigado à colaboração de todos vocês. O canal só tende a melhorar. Também vou deixar aí, no link da descrição do vídeo, um canal de um amigo que eu gosto muito, o Encarando Sobrenatural. Dá uma passada no canal do cara. O cara é muito bom. Ele trata sobre assuntos da conspiração, assuntos políticos, entre outros. O cara é profissional. Bom pessoal, até o próximo vídeo e fiquem com um abraço e com Deus.